Fala aí, aluno do segundo ano. Seguinte, ó. Aula 2 do terceiro bimestre aí, gente. Então, continuamos aí na apostila 7, página 9 aí, bebês. Parada é o seguinte, a gente viu na aula 1 do início do processo de Dom Pedro I no Brasil aí e a Constituição, logicamente, o quê? Que não foi promulgada. Então, agora a gente vai ver o quê? A outra, tá? A outra Constituição. Então, deixa eu pôr aqui para vocês. A não menos famosa, a primeira Constituição do Brasil. Então, a Constituição de 1824. Beleza? Então, o esquema é o seguinte. Constituição de 1824. Moçada, se aquela Constituição de 1823 teve Assembleia dissolvida, aqui vai se convocar uma outra Assembleia. Meia boca de Assembleia, vamos pôr assim, tá? Para não ficar tão bonitão também. Agora, nesse processo aqui, ó, quem vai participar é o pessoal do PP, do Partido Português, tá? Aí o que acontece? Simplesmente aqui, deixa eu colocar aqui, portugueses. Uma parceria aí, simplesmente, cara, do Dom Pedro I, tá? E claramente, cara, que daí essa Constituição aqui, ó, vai meio que excluir o processo todo, cara, que a gente chama lá do pessoal ligado à aristocracia, beleza? Aí já conversamos mais sobre isso. Agora, para diferenciar uma da outra, gente, essa Constituição aqui, ó, ela tem características absolutistas. Então, hoje em dia, cara, é muito comum você pegar assim, a primeira Constituição do Brasil, a única do Império, ela é uma Constituição o quê? Absolutista. Aí, às vezes, cara, vem umas questões lá que também quebra a cabeça, gente. O Brasil de Dom Pedro I é uma monarquia absolutista ou é uma monarquia constitucional? Moçada, o duro é isso, cara. Existe a Constituição, então é uma monarquia constitucional. Ela é uma monarquia constitucional absolutista. Porra, existe isso? No Brasil pode tudo, tá? O Brasil é a terra do impossível, beleza? Então, o que acontece, gente? Ela vai ter características absolutistas sim, beleza? E aí que a gente vai entrar agora na ideia aqui. Eu vou pôr assim para vocês, ó. Novidades. Não tá nem giz colorido isso aqui não. Deixa eu tirar esse giz colorido até. Ó, as novidades. Ó, novidades. Meu, então vamos lá. Começar na simplicidade. Na simplicidade. Vai ter aqui os 3 poderes. Então, deixa eu pôr aqui, ó, os 3 poderes. Nós vamos ter lá o executivo, nós vamos ter lá o legislativo e nós vamos ter o judiciário. Ou seja, os 3 poderes, tá? Então, isso existe. Não adianta brigar que tá lá, beleza? Aí o que acontece? Vocês vão ver que nessa Constituição vai surgir também o quê? Um sistema chamado bicameral. Isso! Ou seja, aqui o sistema bicameral nada mais é do que um sistema com 2 câmaras. Deputados eleitos de 4 em 4 anos, beleza? E, logicamente, o quê? Nós temos também o quê? O Senado. Meu, o Senado aqui daí é o seguinte, o cargo de senador é um cargo o quê? Vitalício. Eu vou até pôr isso aqui para vocês aqui, que isso aqui pode ser importante. Pode ser importante. Vitalício, tá? Põe, pronto. Eleito só vai sair quando morrer, tá? Ou tiver afim, beleza? Então, o que acontece? Esse é um sistema que, por exemplo, que a gente basicamente adota até hoje aí, um sistema bicameral, tá? Outro lance que a gente vai ver aí, ó, vai pintar a ideia de voto. Olha que beleza. Voto censitário. Meu, eu podia pôr aqui, voto de elite, blá, 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 todo aquele discurso lá. Não, nem vou fazer isso aí não, beleza? Eu vou colocar uma ideia melhor aqui, ó. Voto censitário, daí logicamente o quê? Parte da população. Parte da
população. Por que eu não gosto muito de usar aqui, das elites, blá, 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 blá. Não acho muito legal pôr aqui o voto das elites, porque senão daí pode dar uma piada na cabeça de vocês aí. Eu prefiro a ideia assim, ó, voto de parte da população, porque daí vai estabelecer não mais as arrobas de mandioca, e sim a ideia de renda. Ou seja, muito, 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 muito para os comerciantes. Sacaram? Comerciantes portugueses. Porque a gente fala partido português, mas não é só português que tem ali não, tá, gente? Essa ideia, por isso que eu odeio história do Brasil às vezes. Pô, vai pensar que só tem português no partido ali. Não, tem brazuca ali também, tá? E daí o que acontece? Essa é a ideia aqui, gente. Tá excluindo o pessoal da mandioca, tá? E, logicamente, está excluindo o povo. O povo também, o povo que está levando mandioca aí, gente. Não tem participação de povo porcaria nenhuma aqui, beleza? E daí o que acontece? O lance é assim, criançadinha feliz da minha vida. Isso está colocando tudo aqui na Constituição. E agora aparece o quê? Tadã! Deixa eu pôr até aqui, esse tem que destacar. Aparece isso aqui, gente. O que vai caracterizar muito a ideia do absolutismo. O poder moderador. Então, criancinhas, o poder moderador, ele é exclusivo de Pedro I. Exclusivo de Pedro. Deixa eu pôr P1 aqui, ó. Pronto, vocês já sabem que é Pedro I, beleza? Ó, exclusivo de Pedro I. Com esse lance aqui, gente, eu vou ter que usar o politicamente correto aqui, ó. A ideia do poder moderador era harmonizar. Vou porque eu estou um cara bonzinho ultimamente aí, eu estou mais humano. Ó, harmonizar os poderes, beleza? Ou seja, Dom Pedro I, o cara não quer que exista o quê? Conflito entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, basicamente, o executivo é o Conselho de Ministros, e ele lá, ele é exclusividade aqui no poder moderador, e existe o que? O legislativo, que não vai poder fazer nenhuma lei, né, que prejudique a ele e seus amiguinhos, e o judiciário muito menos ainda, porque muitos juízes é escolhido o quê? Por ele também. Pô, professor, parece o Brasil de hoje. Quase, tá? Ou seja, minhas crianças, a ideia aqui é total harmonização. Então, isso aqui que vai caracterizar. Vocês vão ver que daí no período regencial não vai existir, tá? Aí vai ser extinto tanto o Conselho de Estado quanto o Poder Moderador, beleza? Aí vai voltar o quê? O Poder Moderador lá no Segundo Império daí, beleza? E logicamente aqui um outro lance, cara, que vai dar todo um processo absolutista, vai ser isso aqui, ó. Sistema de padroado. Aí nós vamos ter o quê? Junto com o padroado que já existia em Portugal, tá? O sistema de beneplácito aqui no Brasil, beleza? E daí, para colocar uma facilidade maior na nossa cabeça, aqui, ó, eu já ponho assim, ó. A igreja, sempre lembrando aqui, católica, tá, gente, ó? Católica, justamente, vou exagerar mesmo, submissa ao Estado. Isso! Ou seja, Portugal, agora o Brasil, simplesmente está o quê? Acima da igreja. Vaticano não manda muito aqui não. Vamos acreditar nisso, tá, gente? Vaticano não manda nada aqui não, beleza? Então, o que acontece? Isso aqui está dando uma característica o quê? Toda absolutista. Então, remember, alunos, ele fechou a Assembleia de 23, desceu a porrada lá na noite da agonia, persegue os inimigos políticos, simplesmente outorgou, ou seja, impôs essa Constituição que é outorgada, tá? E logicamente o quê? Ele só tá queimando a cara. Pode piorar? Sempre, gente, é aquilo que eu falo, né? A gente sempre tem que ser otimista, sempre pode piorar, beleza? Aí o que acontece? Brasil dessa época aqui também vai passar por isso aqui, ó, que a gente chama de, vamos pôr assim, ó, revoltas. Eu vou pôr revoltas. Revoltas. Aí eu ponho um tracinho aqui. Guerras. Guerras.
Beleza, pode ver, ó, politicamente, cara, o Brasil um cocô, tá? A economia, gente, a gente não tem nenhum grande produto de exportação aqui ainda, gente, porque o café está começando um processo aqui que ele mesmo está incentivando, tá? Então não é o grande café do Brasil aqui nem perto, tá? Açúcar ainda, pra vocês terem ideia, é o nosso principal produto aqui, mas já não é mais aquelas coisas lá desde o século, simplesmente lá do período colonial, desde o século XVII, tá? Ouro, já era. Ou seja, o Brasil, cara, tá meio capenga de uma economia forte aqui, beleza? Ele fazendo essa política aí, cara, opressora, né? O povo não é bobo, fora a Rede Globo, ou seja, toda essa ideia aí de opressão. Então, ainda o quê? Revoltas e guerras no Brasil. Aí é o seguinte, gente, a gente vai ter duas aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. A famosa Confederação do Equador. Tá? Basicamente a Confederação do Equador é assim, ó. Simplesmente lá no Nordeste, deixa eu até pôr aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui vai ser lá no Nordeste. É um movimento que quer fazer o quê? Simplesmente pegar as províncias nordestinas e montar uma confederação, tá? E daí, logicamente, que eles vão querer seguir muito o modelo norte-americano lá. Pô, bacana até. Se tivesse separado, talvez o Nordeste hoje fosse outro, beleza? Mas nunca vai saber de verdade o que ia rolar aqui. Aí o que acontece, gente? Vocês vão ver que vai ter aqui, ó, uma liderança. Ou seja, deixa eu pôr aqui o líder. O Frei Caneca. Tá? Então, ó, o líder aqui vai ser o Frei Caneca. Pode ver, gente. O cara era jornalista, o governo persegue jornalista. Ele é do clero, a gente vive um sistema de padroado. E, logicamente, o quê? O Nordeste não tem participação mais nenhuma, cara, nessa ideia toda da história do Brasil. Então, eles tiveram muitos motivos, o quê? Para tentar fazer uma confederação lá no Nordeste. Só que daí é o seguinte, gente, nós vamos ter aqui grandes problemas. Ó. Se você pega essa confederação aqui, ela é 1800, deixa eu espremer aqui mesmo, ó, 1824, tá? Basicamente, cara, já muito na sequência do processo de independência. Então a gente não tem um exército ainda, cara, legal para combater nada. Então a gente vai ter que vir o quê? Pedir um apoio, um arrego para a Inglaterra. Ou seja, a gente vai ter que prestar tropa, grana, dinheiro, navio, tudo que precisar lá, tá? Para combater isso aqui, beleza? E aí o que acontece, gente? Esse movimento aqui ainda vai ter um lance positivo, tá? Ele vai abafar o movimento, o Frei Caneca vai ser lá fuzilado, ou seja, tudo acontecendo conforme simplesmente a ideia de império. Sufocou o movimento, beleza, tá? Agora, você vai ver aqui, ó, que junto com esse aqui, vai começar a rolar também em 1825, 25, a famosa Guerra da Cisplatina. Ou seja, essa aqui, ó, deixa eu pôr o gizinho branco agora, vai ser no sul. Ou seja, ainda vou dar mais uma reforçada aqui, ó. Atual Uruguai. Às vezes, cara, a gente fala assim do Dom João VI, que mostra aquela coisa, aquela figura meio tonga, cara, em filmes e séries e tudo mais. Ele era um cara, malvadão também. Pode ver, ó, invadiu a Cisplatina, tá? Falou, Napoleão, pega eu aqui, seu Zé Mané. E invadiu a Cisplatina, invadiu a Guiana lá em cima. Ou seja, ele era malvadão também, tá? Agora, a ideia é o seguinte, gente, por que a Cisplatina quer se separar? Tecnicamente, gente, isso aqui era um território lá que era antes a antiga colônia de Sacramento, que deu aquelas brigas violentas lá no século XVIII e XIX, tá? Porque terminou em 1809, 1808, com o último tratado. E claramente eles não queriam pertencer ao Brasil, tá? E daí, isso aqui vai gerar uma guerra, deixa eu até pôr aqui, ó. Isso aqui vai ser uma guerra que vai envolver o Brasil, deixa eu pôr aqui, contra, não o Uruguai ou a Cisplatina, e sim contra o quê? A Argentina, que é a famosa PUP, né? Províncias Unidas Platinas. Mas eu já enfiei a Argentina direto aqui para vocês, tá? E daí o que acontece? O problema é que essa guerra aqui, gente, estava interferindo muito na ideia comercial da Inglaterra, prejudicando muito os interesses deles. Então, como nem Brasil e Argentina conseguiu avançar na guerra, o que simplesmente a Inglaterra vai lá e declara?
simplesmente apoio à criação a uma nova nação. É aí que vai surgir, deixa eu até pôr aqui a data para vocês, ó, em 1828, vai surgir a famosa República Oriental. Ou seja, a República Oriental nada mais é aquilo que a gente conhece hoje por Uruguai, tá? Então, ó, surgiu um novo país. Então, beleza, gente. Só para vocês terem um efeito de comparação aqui. Ó, eu tive que enrolar isso aqui para vocês verem, ó. Ao mesmo tempo, basicamente, tá rolando esses quebra-pau, porque essa aqui vai ter 1826 e essa aqui vai ser o quê? Até 1828, beleza? E daí o que acontece? Como ninguém simplesmente que estava ganhando, se criou um outro país. Esse aqui é pior, gente, porque o Brasil, tecnicamente, perdeu o território, tá? Ah, isso é você que está falando. Sim, sou eu que estou falando, né? Tem gente que não acha que não, tem gente que acha que é pior essa aqui, beleza? Mas isso é uma questão de opinião. Ó, perdeu o país e ainda vai ganhar um concorrente, beleza? O problema, cara, que eu quero que vocês... Ó, eu tive que perder um tempasso do caramba, que eu quero que vocês pensem, é isso aqui, gente. O que pegou mais nesse problema das guerras aí, é o que eu vou pôr dentro do Zé Nuvem aqui, ó. Meu, a gente não tem grana, a gente não tem porcaria nenhuma, ou seja, exército aqui ele é bem ridículo ainda, porque ó, pode ver, ó, já é pós-independência, tá? Então o que acontece? Não tem nada, cara, o Brasil não tem porcaria nenhuma ainda. A gente vai ter que pegar exército mercenário para lutar lá na Confederação do Equador e vai gastar um monte de grana. E daí, gente, ninguém faz serviço de graça, por isso que o nome do bagulho é mercenário, tá? E, meu, como é que a gente vai pagar esses mercenários aí? Com dinheiro. E o dinheiro vai vir da onde? Aí é que é o lance, gente. Ele já tá com um baita, cara, de um pepino na mão e vai começar a ter outros caras gigantescos por causa do quê? De impostos. Então, crianças, eu tive que fazer todo esse mimimi aqui, cara, só para escrever uma palavra para vocês. Guerra é um problema, gente, porque vai ter que ter o quê? Aumento de impostos. E, gente, que até onde eu conheço, a única pessoa que gosta de pagar imposto nesse mundo sou eu. Ou seja, o resto não gosta. Então, cada vez mais, cara, ele vai ficando o quê? Numa posição de todo mundo odiando ele. Beleza? E daí? Pode piorar? Putz, sempre pode. O que acontece é isso aqui, ó. Como é que eu vou escrever isso aqui para vocês, rapaziada? Eu vou pôr assim no nome mesmo. Questão da sucessão de Portugal. Pô, isso aqui tem a ver agora? Meu, Globo e você tudo a ver. Olha aí, ó. Questão da sucessão de Portugal. Gente, nesse mundo de política, nada é por acaso, gente, tá? Eu não acredito em acaso em história. É que eu tenho que passar uns absurdos pra vocês aí, porque vocês vão fazer vestibular, senão eu nem passava esse lixo pra vocês, tá? Mas vamos lá. Coincidência. Coincidência. Eu odeio coincidência. 1826. Pode ver, gente, pode ver, ó, 1826. Na aula anterior eu falei para vocês que o reconhecimento da independência por parte de Portugal e Inglaterra se deu lá em 1825, 1826. Então, ó, o Brasil livre. Opa! Só que olha só o que aconteceu. Morte de Dom João. Coincidência, né, gente? 1826, morre o Dom João VI, o rei de Portugal. Tecnicamente, gente, tá? O herdeiro tinha que ser o quê? O Dom Pedro I. Ó, olha só que legal, cara. Morreu o Dom João VI, o Dom Pedro I, que é imperador do Brasil, seria o rei de Portugal. Gente, isso significa a mesma coisa que dizer que o Brasil vai ser recolonizado de novo. Tá, mas vamos lá por partes. Existe uma lei de Portugal que não permite nenhum agente externo herdeiro ser rei de Portugal no estrangeiro, tá? Então, ou seja, Dom Pedro não pode ser o quê? Nada a ver com rei de Portugal. Aí o que acontece? O velho Dom Pedro, para resolver esse problema que ele não pode ser o rei de Portugal, ele vai lá e coloca o quê? A filha, tá? A Maria da Glória, se não me engano o nome, tá? Vai e põe põe a mina para ser o quê? A rainha de Portugal.
Só que, gente, seguinte, as cortes lá, ó, vão fazer uma mutretagem toda, e quem acaba justamente o quê? Sendo o rei, é esse cabra aqui, ó, o Dom Miguel. Gente, diz a lenda, porque eu nunca li, nunca me aprofundei nisso aqui não, tá? Diz que o Dom Miguel, que é o irmão de Dom Pedro, casou com a sobrinha, ou seja, a Dona Maria da Glória, e logicamente o quê? Esse aqui também, gente, era muito louco, tá? Aí o que acontece? As elites brasileiras, o povo brasileiro, cara, todo mundo no Brasil, cara, até as girafas que estão na Amazônia lá, cara, começaram a falar o quê? Ah, esse cara tá mais preocupado com a sucessão de Portugal que com o próprio reino. Nós aqui se ferrando um monte e ele preocupado com o quê? Com as questões do reino de Portugal. Ou seja, tá queimando, tá carbonizando a cara também, beleza? E daí o que acontece? Para piorar a situação é o seguinte, gente. Eu já vou adiantar para vocês aqui, ó. Não tem como ele seguir, cara, no Brasil. Aí o que acontece? A abdicação dele vai vir o quê? Em 1831. Pô, professor, tadinho, só por causa disso? É, gente. Só por causa disso, mais ou menos. Meu, ele fechou a Assembleia de 23, outorgou a Constituição de 24, gastou uma grana aí com as guerras, aumentou os impostos, estava preocupado demais lá com a questão toda de Portugal. E, gente, aí que é o lance, ó. Deixa eu fazer aqui uma observação. Meu, perseguindo ainda o quê? Os políticos. Aqui ainda a gente vai ter assim, ó, a famosa crise dos ministérios. Ou seja, ninguém parava ministro no Brasil. Você acha que é coisa dos governos atuais aí? Nada, gente. Existe problema de ministério no Brasil, acho que desde que isso aqui foi inventado mesmo, tá? Aí o que acontece? Além da crise dos ministérios, lá troca ministro, põe ministro, ainda vai ter o quê? O famoso assassinato de Líbero Badaró. Meu, isso aqui queimou muito a cara dele também, gente, porque o pessoal viu que foi alguém da Guarda Imperial, os Dragões da Independência. Ou seja, tá insustentável a situação dele aqui ainda. E outro que daí, às vezes os caras põem filme aí, ó, a famosa Noite das Garrafadas. Que é tosco isso aqui, tá? Tem historiador no Brasil que gosta. Eu não gosto muito disso aqui não, acho chato pra caramba. Se tiverem curiosidade, procura aí na internet. Pode pegar até da Wikipédia, lá que não vai fazer diferença nenhuma. A Noite das Garrafadas. Ou seja, eu não tinha como ele sustentar aqui no governo. Ainda ele tinha que resolver o quê? Este problema aqui, ó, que não está resolvido. Aí o que o meninão vai fazer? Dom Pedro I, em 1831, abdica. É, gente, é fácil falar isso. Só que, meu, se vocês um dia pegar a ideia de história, mesmo vocês vão ver aqui, meses antes caiu o rei da França, o Carlos X, que era um rei absolutista também, tá? Então, a batata tá assando para quem é centralizador, beleza? E ele, como é malandro, pulou fora aqui também. E volta para o quê? Portugal. E daí, gente, o problema é, ele volta para Portugal, aí deixa eu pôr aqui assim, ó. Deixa eu pôr Pedro Alcântara para não dar... Senão, Pedro Alcântara, que é o futuro Dom Pedro II, tá? Como sucessor. Eu vou pôr aqui a idade padrão, tá? 5 anos. Só que daí tem um problema, criançada. O cabra aqui não pode assumir o trono, porque está na Constituição de 24, que tem que ser maior de idade. Adivinha quem é que vai ficar simplesmente como tutor do Pedro Alcântara? Cara, quem vai ficar como tutor do Pedro Alcântara é o Bonifácio. Vou ficar amigo de novo? Amigo não sei, mas aliados sim. Beleza, gente? Só que isso aí é uma outra história que é o período agencial, a gente vai ver depois aí. Beleza? Um abraço a todos. Tchau.